Muito boa tarde, a paz do Senhor esteja conosco, com todos nós, com cada um de nós. Muito bom, uma honra e um prazer estarmos nos dedicando ao que o Espírito da Verdade revelou para Kardec ser o melhor caminho para nos melhorarmos e para resistirmos às más tentações. Qual é o melhor caminho? O mesmo apontado por Jesus. O mesmo 500 anos antes de Jesus apontado por Sócrates. Aquele mesmo que Sócrates se encontrou ao buscar a referência valorativa de toda a sua filosofia, o oráculo de Delfos. O que finalmente estava escrito no oráculo de Delfos, que depois foi base de Sócrates, referendado por Jesus e repetido pelo Espírito da Verdade? Que o grande caminho da nossa evolução é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, disseram todos esses luminares, todas essas referências. E quando referências fundamentais como essas, que unem filosofia e base de toda a ciência e a religião, ou seja, filosofia, ciência e religião confluindo para um mesmo ponto, vale a pena estudarmos, vale a pena refletirmos, não é? Muito bom, e é isso que estamos fazendo aqui. A questão é a 919 de O Livro dos Espíritos. E a sua complementação, questão 919A. Na primeira, a questão 919, Kardec fez a pergunta: qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações? A resposta, um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. Não satisfeito, Kardec continuou a pergunta. Compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? E aí surge, no meio de uma pergunta que alguém pode falar: mas alguém está querendo uma receita de bolo? Kardec estaria querendo uma receita de bolo de como fazer para se conhecer? Pois não é que Santo Agostinho veio em socorro de Kardec e assim em socorro de toda a humanidade com uma receita? Sim. Começa ele a resposta exatamente assim: façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. E aqui nós já estudamos diversos aspectos fundamentais que nós encontramos na resposta. O primeiro deles foi que ele fazia um exercício ao fim de cada dia. Um exercício de interrogar a própria consciência ao final de cada dia. Esse exercício que nós fazemos ao final do ano, no dia do aniversário, numa experiência de quase morte, diante do falecimento de um ente querido. Esse questionamento, se estamos andando pelo caminho certo, se nossas atitudes, nossas decisões, nossas opções, nossos valores estão corretos. Santo Agostinho sugere que não façamos tão ocasionalmente, porque com isso há uma perda muito grande, mas que façamos todos os dias. Questão fantástica. Receita fantástica.
Depois, ele nos fala que se perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Aí, ao nosso ver, nós encontramos uma fabulosa síntese do Antigo Testamento com o Novo, de Moisés com Jesus, porque a referência para todo o mundo ocidental dos deveres está nos 10 mandamentos, nas virtudes negativas, não negativas no sentido moral, mas negativas no sentido de negar algumas tendências humanas. Não matarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo e assim por diante. A virtude negativa de Moisés foi uma revolução na história da humanidade, que até então se relacionava com o alto à base de trocas, de sacrifícios, de matança, de sangue. E com Moisés ficou claro que não ficamos de bem com Deus, não ganhamos as graças de Deus pelos sacrifícios que fazemos, pelo comércio, pela troca, pelo toma lá da cá, mas deixando de fazer coisa errada. Mas aqui, Santo Agostinho não fala apenas no cumprimento dos deveres, cuja referência principal está nos 10 mandamentos de Moisés, mas também se ninguém tinha motivo de se queixar de mim. Assumir o outro como uma referência ética para nós foi a marca de Jesus. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E na resposta, Agostinho sugere esses 2 fabulosos parâmetros para que nós realizemos diariamente esse autoexame das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Não é fantástico? Isso nós vimos até agora. Hoje nós vamos para o 2º parágrafo da resposta de Agostinho, onde ele diz: aquele que a cada noite recordar todas as coisas que fez durante o dia, que perguntar a si mesmo o que fez de bom ou de mal, que pedir a Deus e ao seu anjo da guarda para que o esclareça, adquire uma grande força de se aperfeiçoar, porque acreditem em mim, Deus o assistirá. Aqui nós somos convidados a perceber que estamos paralíticos de alma. Que a humanidade está paralítica de alma por uma crença extremamente limitante que temos nutrido e que temos deixado nortear as nossas vidas. Uma crença que Jean-Paul Sartre, ironicamente, observou da seguinte forma: o inferno são os outros. Isso porque a nossa crença limitante é que os outros são a fonte de todos os nossos problemas e os outros são a fonte de todas as nossas soluções. Isso é um problema seríssimo nas nossas vidas. Porque preceito número 1, os outros são a fonte dos nossos problemas e soluções. Preceito número 2, eu não interfiro, eu não consigo mudar a atitude dos outros. Conclusão, eu não mudo a minha vida. Essa crença é extremamente limitante porque ela nos faz paralíticos de alma. Paralíticos de alma.
acreditando com as nossas mágoas que somos vítimas das pessoas más, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na política. Nós sempre encontramos alguém para colocar a culpa no nosso condomínio, no nosso casamento. Enquanto a culpa for no outro, repetimos. E sabendo que não modificamos a atitude dos outros, fazemos-nos impotentes, paralíticos de alma, incapazes de melhorar as nossas vidas. Que crença limitante, que paralisia terrível. Como nos curar dessa posição tão infeliz? Seja no campo dos problemas, seja no campo das soluções, porque o romantismo, por exemplo, alimenta em todos nós a crença de que nós, para sermos felizes, precisamos encontrar nossa cara metade, nosso príncipe ou nossa princesa encantada, que nos tirará da paralisia, que nos tirará da paralisia como Cinderela. O príncipe chega, beija a mocinha, a princesa, e tira ela do seu sono profundo. A figura da princesa na torre, balançando o seu lenço, e o cavaleiro andante enfrentando todos os perigos para libertá-la. Seja como problema ou como solução, acreditar que nossos problemas ou nossas soluções estão nos outros faz muito mal a todos nós. Ficamos verdadeiramente paralisados por essa crença. Mas ela também, na sua própria formulação, nos estimula a pensar como seria o contrário. Como seria se nós assumíssemos a responsabilidade sobre os nossos problemas? Conhece-te a ti mesmo é uma proposição claramente que nos situa na autorresponsabilização. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado, nos situa na nossa responsabilização. Ajuda-te e o céu te ajudará, nos situa na nossa responsabilização. O reino dos céus está dentro de vós, nos situa na nossa responsabilização. O que será de nós quando essa ficha cair? Quando essa verdade se instalar realmente em nossos corações? São tantos os preceitos evangélicos, são tantas as passagens em que Jesus nos aponta que toda melhoria depende de nós e todo problema começa por nós. No Espiritismo isso também fica muito claro. As pessoas que vêm até nós são atraídas por nós, sejam as encarnadas, sejam as desencarnadas. A psicologia fala que o outro é espelho para o eu. Alberto Almeida fala que nos seus grupos terapêuticos, grande palestrante, autor de livros, psiquiatra, nos seus grupos terapêuticos ele diz que sempre vem gente se queixando dos outros. Você se queixa dos outros? Você critica os outros? Você espera dos outros um reconhecimento muito maior? Você acusa os outros da sua vitimização? Analise. Cada vez que chega uma pessoa se queixando,
ele diz: doeu, é teu. Porque a obsessão pode sim ser trabalhada fora. A cura da medicina pode ser trabalhada fora. A cura espiritual pode ser trabalhada fora. Mas ela tem um limite se apenas trabalhada fora. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, disse o maior médico, o maior psicólogo, o maior terapeuta que já esteve na terra. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E quando curava, dizia a todos: a tua fé te salvou. Nenhuma cura pode ocorrer se não houver uma autocura. Nenhuma desobsessão poderá acontecer sem uma autodesobsessão. Toda melhoria depende de uma abertura interna, como o sol, que todos os dias nasce para todas as pessoas, que ilumina todas as casas, mas mesmo assim algumas apenas são claras, enquanto que muitas permanecem escuras. Porque seus moradores, nas primeiras, abriram as janelas, afastaram as cortinas, suas plantas ganharam vida, seus objetos ganharam cor, o interior de sua casa ficou iluminado e ele não tropeça nas coisas, nos móveis, não tromba com as pessoas. Mas na outra casa, na casa escura, que só é escura porque os seus moradores não abriram as janelas, não afastaram as cortinas, as plantas morrem, nada tem cor, quebra-se coisas, tromba-se com pessoas. Somos nós que finalmente precisamos saber que o sol sim nasce para todos, que Deus não faz diferença entre suas criaturas, mas que sempre precisa de um gesto nosso. E de um gesto consistente. Se for apenas uma busca externa, uma busca superficial, ele poderá apenas aliviar. E mesmo para aliviar, ele precisa que nós nos dirijamos a ele. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E quando, além de ir até a luz, de ir até Jesus, de ir até Deus, nós vamos com boa vontade, com autoconsciência, com vontade de mudar, aí as coisas todas se transformam. Não é? Deus o assistirá. Santo Agostinho nos diz que Deus nos assistirá incondicionalmente, claro, sempre disposto a nos assistir da forma mais profunda a todo momento, mas respeitando a nossa liberdade, como o sol não entra quando nós não lhes damos a abertura, quando nós não lhe damos oportunidade, quando nós não abrimos nossa mente e nosso coração. É o momento, amigo e amiga, de abrirmos nossas mentes e nossos corações para a luz, assumindo a responsabilidade. Responsabilidade vem de responder pelos seus atos. Irresponsabilidade vem da resistência em responder pelos seus atos, da tendência de atribuir responsabilidades aos outros, da fuga da responsabilidade. Como isso serve para mim? Serve para você também? Se você achar que serve para nós e que pode servir para outras pessoas, compartilhe, multiplique o pão, transborde por toda parte
a importância do autoconhecimento, a importância da autotransformação e, para tudo isso, a importância da autorresponsabilização. Muito feliz por aprendermos juntos lições tão fundamentais. Que assim continue. Amanhã continuaremos nesse nosso processo tão lindo de aprendizado, de autoconscientização, de autorresponsabilização, de autorrealização. Um grande abraço, muito prazer aprendermos juntos e até amanhã, saudando todos os amigos aqui presentes, ao vivo, a Ju Passos, a Cibele, a Maria José Sobral. Que bom, Ju, que serve para você. Para mim serve muito. O João Charles, a Sayonara, a Márcia Tristão. Avaliem, meus amigos. Pode ser muito bom compartilhar esses ensinamentos para uns chamarmos os outros à responsabilidade, à maturidade, à cura da paralisia, à autorrealização. O momento é de mudança e ninguém viverá uma mudança se não assumir a sua responsabilidade. Um grande abraço, até amanhã, um prazer aprendermos juntos. Paz e bem para todos vocês.